Bom dia! Aqui estamos mais uma manhã para pedir ao Senhor a direção, né, para que Ele possa nos conduzir e dar-nos uma palavra a qual nós vamos vencer, né, mais um dia. E eu creio que, como todos os dias Deus tem falado, hoje Ele vai falar muito mais, em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações, mas principalmente, Pai, abre o nosso entendimento, porque nós precisamos ouvir, mas também precisamos entender a Tua palavra. Que o nosso entendimento venha a ser aberto, que a partir daí, Pai, nós possamos praticar a Tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Romanos. Aqui em Romanos 8, no versículo 28, né? No versículo 28, Deus tem algo muito importante, né, e especial para esse dia. Mas entenda que todo o capítulo, né, quando ele inicia, ele vem dando instruções acerca do Espírito Santo, né? Aqui nós entendemos, né, aqui no título, ele fala assim: uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoração. Nós precisamos entender, né, porque sabemos que o povo de Deus ele sofre porque falta conhecimento. E o conhecimento que falta para o povo de Deus é exatamente da palavra, né? Então é muito importante quando nós entendemos o contexto, né, anterior, antes de nós darmos continuidade naquilo que Deus quer falar conosco aquele dia, né? E aqui ele fala que a partir do momento em que a graça ela se, né, completou na nossa vida, ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo ele morreu naquela cruz, e ele levou todos os nossos pecados naquela cruz, a partir daquele momento, a graça, ela se fez presente na vida de cada um de nós. E o que é a graça? É o favor não merecido. Nenhum de nós merecíamos a graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos o perdão de Deus, o amor de Deus. Mas mesmo sem nós merecermos, Ele nos deu. Ele entregou o único filho que Ele tinha na cruz para morrer uma morte, né, vergonhosa, uma morte de cruz, ser crucificado, apanhar, ser escarnecido. Foi uma morte terrível. Mas entenda que aquilo, para tudo aquilo tinha um propósito, levar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E hoje nós somos livres, não há mais um pecado a qual esteja sobre as nossas vidas, a não ser quando nós não o confessamos a Deus, né? Nós sabemos que pecado confessado, ele é um pecado perdoado. Então nós precisamos entender que não há mais pecado sobre nós. A partir do momento em que a graça superabundou na nossa vida, não há mais pecado. Nem eu nem você precisamos mais sofrer e ficar aprisionados ao pecado. Então aqui ele dá essa instrução acerca disso, né? E aí ele vem pontuando, vamos colocar dessa forma, de que maneira que hoje nós conseguimos viver pela graça. Hoje, né, tudo o que nós queremos aprender está escrito aqui na palavra de Deus. Sabe por que nós não aprendemos? Porque nós não estamos lendo a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós aprenderemos, né? Então, o que falta às vezes para a gente não é tempo. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, não, estou sem tempo. Pois é, mas o tempo a gente arruma. Né? Nós trabalhamos o dia inteiro, mas temos a noite. Ah, mas à noite eu tenho que descansar. Mas quando nós estamos em Cristo, na graça de Deus, o nosso corpo ele pode dormir 1 hora que já é suficiente. Sabe por quê? Porque quem dá o descanso é Deus. E quando nós vemos isso, nós entendemos que o Espírito Santo, ele quem faz, né, muitas coisas por nós. E o nosso corpo só cansa porque nós estamos lutando na carne.
que quando nós estamos lutando em espírito, o nosso corpo ele não cansa. A nossa fisionomia, o nosso aspecto, ele pode até dar uma abatida, né, no sentido de querer, né, descansar um pouco mais. Para o corpo, isso é normal, mas entenda, o espírito, a alma, é ele que conta, é ele que precisa estar forte, é ele que precisa estar revigorado, fortalecido. E quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando, principalmente quando estamos jejuando, nós estamos em espírito, né? As coisas da carne, ela não nos afeta, né? A ira, ela não chega no nosso corpo, a ira, ela não chega, sabe? Para a gente se irar, a gente precisa estar na carne. Mas quando estamos em espírito, a ira, ela não chega. Porque quando o espírito está falando mais alto, ele é manso, ele é calmo, ele é paciente, sabe? São virtudes a qual aqui no capítulo 8, quando se inicia, né, ele vem pontuando. Então é importante entender, né, os versículos anteriores por isso. Ele fala muito sobre a ação do espírito e a ação da carne. E é o que nós precisamos entender acerca da palavra. Qual é a ação da carne e qual é a ação do espírito, né? E aí ele chega a dizer para nós aqui no versículo 28, né? Romanos 8, 28. Ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Entenda que ele diz que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aí ali no início ele diz, né, que aquele que ama a Deus, ele vai buscar fazer a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus, ele vai andar nos caminhos do Senhor, nos estatutos do Senhor. Aquele que ama a Deus, ele vai buscar viver em espírito. Por quê? Porque a carne é algo mundano, é algo aqui do mundo. A carne, ela vai querer comer, ela vai querer dormir, ela vai querer falar mal da vida dos outros, a carne vai cuidar da vida dos outros, a carne não vai querer se examinar, a carne, ela não é um espelho, entenda? A carne, ela olha para o outro, ela não olha para si próprio, né? E já o espírito, não, ele é totalmente contrário, porque eu já disse isso algumas vezes e eu torno a dizer, a dinâmica de Deus, ela é diferente. A dinâmica de Deus ela é totalmente diferente daqui da Terra, né? Então, quando nós estamos em espírito, né, nós não queremos saber da vida dos outros, nós não vamos falar da vida alheia, né? Nós não somos egoístas, nós não vamos buscar os nossos próprios interesses, nós não vamos cuidar do que está acontecendo com a vida do outro, porque quando eu olho para mim, eu vejo que há muita coisa em mim que precisa melhorar. Então, a diferença entre estar na carne e estar no espírito, ela é muito grande. Então, é por isso, né, que ele fala aqui no versículo 28, né, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Entenda, aqueles que amam a Deus, ele faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade do Espírito. E o Espírito, o que o Espírito gosta de fazer, vamos dizer? O que o Espírito ama fazer? Adorar o Senhor. Ele ama se autoexaminar, ele ama fazer o bem, ele ama ser prestativo, ele ama fazer e não que façam para ele ama servir, né? Então, quando nós entendemos, né, o que é o Espírito, nós analisamos e vemos Jesus, né, que não julgou ninguém, que não condenou ninguém, que amou independente de cor, de raça, de religião, né? Ele curou, ele não olhava para a aparência, ele não olhava para aquilo que o ser humano podia oferecer para ele. Não, ele olhava para o ser humano com um olhar de amor. Sabe, desde aquele cego, né, que estava à beira do caminho, até o rei, né, um rei me fugiu agora. Ou seja, o fato é que ele, com Jesus, não tinha, não, aquele ali é rei, aquele ali eu preciso tratar ele melhor. Não, esse aqui é um cego, deixa lá. Não, sabe?
Com Jesus não tinha essa acepção de pessoas, entende? Ele olhava para todos com o mesmo olhar. Não importa se você fosse um aleijado, se você estava bem vestido, se você fazia parte do reino, não importava. Então, é isso que Deus ele quer, né, que nós façamos hoje também. Vivemos em espírito, vivemos igual Cristo viveu. Né? E nós sabemos que Deus ele ama a todos. Deus ele ama a todos igualmente. E nós? Nós amamos a Deus? Será que as nossas obras elas demonstram amor pelo nosso Deus? Né? Eu e você, nós temos um chamado de Deus. Né? Será que nós aceitamos o chamado de Deus para fazer aquilo que Ele quer? Porque o que Ele quer é o que o Espírito vai ter que fazer. Então, se Ele quer, a carne não vai querer. Então, eu vou precisar me autoexaminar. Será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer ou o que eu quero? Porque quando eu faço o que eu quero, eu faço a vontade da carne. Mas quando eu faço o que Deus quer, eu demonstro amor por Ele e eu rejeito a vontade da carne e faço a vontade do Espírito. Eu vou buscar conhecer o Espírito. Eu vou buscar viver o Espírito e em Espírito. E ele diz, né, que aqueles eles são chamados por seu decreto. Deus ele tem um decreto, né, que é um chamamento. Ele chama muitos. Né? Muitos de nós fomos chamados, porém sabemos que poucos foram escolhidos. Por quê? Porque muitos foram chamados, mas não quiseram abrir mão da carne, não quiseram fazer a vontade de Deus. Né? Resolveram que queriam fazer suas próprias vontades, viver pela carne. Mas entenda que quando vivemos pela carne, nós não demonstramos amor por Deus. E o pior, quando nós não demonstramos amor por Deus, né, nós vamos ter dificuldade em saber o melhor de Deus para a minha vida. Porque Deus ele revela o melhor dele para a minha vida quando eu estou fazendo o plano dele, quando eu estou no plano dele, quando eu estou vivendo de acordo com a vontade dele. Olha o que diz aqui no livro de João, no capítulo 14, o versículo é o 21. Aqui no livro de João, né, poucos momentos antes, né, de Jesus terminar, né, o ciclo dele aqui nessa terra, ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos, né, acerca do retornar dele para casa, né, que aqui ele está dando as últimas instruções de que maneira que era para eles ficarem aguardando, porque Jesus ia voltar para casa. E quando ele voltasse, Deus iria mandar o Consolador. Porque Deus ele promete na palavra dele que nós nunca estaríamos só. Então, quando ele diz que nunca nós estaríamos só, é porque nós nunca estamos só. Nós podemos errar, podemos pecar, podemos não aceitar o chamado de Deus para a nossa vida, podemos não estar vivendo em espírito. Mas entenda, Deus ele nunca nos abandona. Deus ele sempre está conosco, mesmo que nós não estejamos fazendo a vontade dele. Entenda que fazer a vontade de Deus é andar no Espírito. E quando eu ando no Espírito, Deus ele vai me revelar os planos que ele tem para mim. Mas entenda, quando eu não ando no Espírito, eu ando na carne, porque eu não quero o chamado de Deus para fazer a obra, para andar segundo o plano dele. Ainda assim, ele não te abandona. Ainda assim, você não precisa viver se condenando. Ainda assim, você não há nada que possa te culpar. Não há nada que possa te condenar. Por quê? Porque a graça ele nos deu. Deus, quando ele dá algo para nós, ele dá definitivamente. Ele não é igual ao mundo. O mundo te dá com uma mão e com as duas ele toma. Deus não. Deus, quando ele te dá algo, é definitivo, é eterno. Se você aceita o chamado de Deus para a sua vida, é eterno. Se você não aceita o chamado de Deus para a sua vida, você vai sofrer as consequências da sua escolha. Entenda que Deus também não tem nada a ver com isso.
Porque foi você que escolheu viver na carne, foi você que escolheu fazer segundo as suas vontades, segundo os seus planos. E aí, neste momento, Deus ele não vai revelar o plano que ele tem para você, porque você não está em espírito. Deus é espírito e ele se comunica através do espírito. Então, para você ouvir a voz de Deus, para você poder entender o plano que Deus tem para a sua vida, você precisa estar em espírito. E aí, olha o que diz aqui no capítulo 14 de João, e o versículo é o 21. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Entenda, aquele que ama Deus é aquele que guarda os mandamentos, é aquele que obedece a Deus. Né? Se Deus está me chamando para fazer uma obra e eu digo não, eu não posso dizer que eu amo a Deus. A Bíblia ela nos relata que aquele que diz que ama a Deus e ele odeia seu irmão, ele é um mentiroso. Porque se eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e eu odeio o meu irmão que eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Se Deus é espírito. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu tenho ódio no meu coração. Se há uma pessoa a qual eu não gosto, você não ama a Deus. Não diga que você ama a Deus, porque as suas palavras elas soam mentirosamente. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Deus ele disse que quando nós amamos a Ele, nós obedecemos ao mandamento. Né? E sabemos que Deus ele tem um mandamento específico para cada um de nós. Entenda que quando Deus ele me chama para fazer a obra, quando Deus ele me chama para fazer algo para Ele, isso é um privilégio. Né? Eu sou uma privilegiada por ter sido chamada, mas não são todos que veem dessa forma. E aqueles que não veem dessa forma e dizem não, eles também não podem dizer que amam a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama Ele obedece. Olha lá, vamos ler novamente. Aquele que tem aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Entenda? Para Deus se manifestar a nós, nós precisamos estar na palavra e em obediência. Deus ele não fala com rebelde. Deus ele não fala com pessoas que são desobedientes porque elas querem, vamos dizer assim, não que Deus não fale, perdão, ele fala, ele usa outras pessoas, mas ele fala assim, ele fala com todos, só que muitas vezes nós não queremos ouvir. Né? Mas entenda que o que eu quis dizer é que quando nós nos rebelamos e nós não aceitamos o chamado de Deus, Ele não vai falar o plano dele. O plano lindo, maravilhoso, perfeito que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Quando nós desobedecemos a Ele, Ele não vai falar para nós. Por quê? Porque quando estamos em desobediência, estamos na carne. E na carne nós não conseguimos ouvir o Espírito. Porque a carne, ela grita, ela briga, ela cuida daquilo que não é dela. E o Espírito, ele sabe esperar, ele é paciente, ele é bondoso, ele é amoroso, ele olha para si próprio. Então entenda que quando nós buscamos conhecer mais acerca do Espírito, aí nós vamos entender aí o que é o Espírito. Mas aqui, no livro de Romanos, lá no capítulo 8, ele dá um esclarecimento muito grande, né? Ele nos traz um entendimento enorme acerca do que é o Espírito, o que são, né, manifestado quando nós estamos em Espírito e quando nós estamos na carne. Mas o principal é entendermos que quando nós amamos a Deus, verdadeiramente, nós obedecemos a palavra, nós obedecemos a cada mandamento específico que Ele tem para a nossa vida. E quando nós amamos Ele, porque Ele já nos ama,
Ele já nos amou. Antes mesmo de nós amarmos Ele já nos amou. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos amou. Entenda que nós já nascemos livre da condenação, livre do pecado. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E aí, quando eu amo Ele, aceito fazer o plano, cumprir o plano que Ele tem para nós, aí nós vamos viver em espírito, ou seja, espírito conversa com espírito, né? E o Espírito de Deus, ele vai dizer para mim e para você o plano que ele tem para mim e para você. Mas ele só diz para o Espírito. O Espírito, ele não diz para a carne. Entenda que há uma diferença muito grande. É por isso que a palavra de Deus diz que há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Quem serve seus próprios desejos, suas próprias vontades, e quem serve a Deus, que faz segundo o que Ele te orienta a fazer. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por ter me amado. Por ter me amado primeiro. Oh Deus, eu te agradeço por ter me chamado, por ter me escolhido. Oh Deus, obrigado por confiar em mim. Obrigada, Senhor, porque eu creio que são tantos os que são chamados, assim como diz a tua palavra, mas são tão poucos os escolhidos. Mas os escolhidos são poucos porque são muitos aqueles que estão resolvendo fazer suas próprias vontades, seguir segundo os seus próprios conselhos. Oh, Pai, ajuda cada um deles, porque eles fazem as escolhas erradas e depois eles acham que a culpa é do Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha abrir os olhos de cada um para que eles possam entender que, segundo as nossas escolhas, assim serão os resultados da nossa vida, da nossa caminhada. Oh, Deus, com o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, cobre-nos, Pai. Oh, agradecemos tanto, Pai, por tudo que fazes, por tudo que fala. Agradecemos pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.